Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, estejam com todos nós. Bem-vindo ao nosso canal, faça já a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Eu sou o ex-pastor Jean-Pierre e gostaria de compartilhar com vocês um assunto muito importante. Então, me acompanhe até o final do vídeo. Meus amigos, meus irmãos, eu me refiro aos amigos protestantes realmente com muita tristeza no coração. E alguém às vezes até diz assim, mas Jean-Pierre, eles reagem mais nos vídeos em que eles são expostos. Não, meus irmãos, não é verdade. Qualquer vídeo, qualquer texto em que você mencione a mãe de Jesus já é suficiente para despertar a ira deles. Se você fizer qualquer comentário em que Maria, mãe de Jesus, for mencionada com carinho, eles explodem em raiva, em fúria. Pode ficar à vontade. Pegue qualquer comentário deles nos vídeos aqui do canal e você vai sentir como eles escrevem com furor, com cólera. E isso é uma coisa tão interessante, porque se fosse um assunto de dissonância, de discordância, de visões teológicas diferentes, talvez os comentários fossem mais amenos, mais respeitosos. E enquanto eu ainda era pastor, eu já percebia que havia algo a mais por trás de tudo isso. Dificilmente você vai ver algum comentário de algum protestante num canal muçulmano, por exemplo, insultando Maomé, ou num canal budista insultando estátuas do Buda. Mas se um católico ousar mencionar o nome de Maria com carinho, desperta um furor imediato e desproporcional. Certo dia eu tive uma conversa muito aberta com um amigo que também era pastor, e eu comentei com ele que até então, na minha opinião, havia uma ligação muito grande entre Jesus e sua mãe. Você, meu amigo católico, ouça bem o que eu vou te dizer. Os protestantes raramente leem o Novo Testamento. Eles sabem tudo sobre Elias, Samuel, Salomão, mas pergunte para eles se eles sabem de cor os nomes dos 12 apóstolos. Faça isso, por favor, a meu pedido. Se você tem um amigo protestante, diga para ele, fulano, sem pegar a Bíblia na mão, por gentileza, me diga os nomes dos 12 apóstolos de Jesus. Eles não sabem. Então a leitura da Bíblia que eles fazem é bem seletiva. Queridos, eu dei aula para eles por 20 anos. Então quando eu comecei de verdade a ler o Novo Testamento, depois de 20 anos de pastorado, eu percebi o quanto Maria era presente na vida de Jesus. E eu comentei sobre isso com o meu amigo pastor. E eu cheguei até a comentar com ele que se Jesus teve uma via sacra, Maria também teve. Veja bem, porque no Templo de Salomão, quando Jesus foi apresentado, nós podemos ler no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos do coração de muitos sejam revelados, e quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Então eu disse a esse meu amigo pastor, ela como mãe, que acompanhou aquele cortejo em que o seu filho era açoitado, cuspido, humilhado,
depois pregado na cruz, deve ter sentido realmente na sua alma, como disse Simeão, pois só o amor de mãe compreende as dores do seu filho. Depois que eu fiz esse comentário, então ele me disse que tudo isso era besteira, que ela foi apenas um útero que trouxe Jesus ao mundo. Nesse momento, eu me lembrei do enterro da minha mãe, de como foi dilacerante para o meu coração ver a minha querida mãe, sempre sorridente e feliz, que ligava para mim todos os dias para saber como eu estava, agora estava dentro de um caixão, gelada e sem poder me responder. Eu disse isso a ele e eu também avisei. Quando a sua mãe morrer, não se preocupe, não chore, não lamente. É apenas um pedaço de carne com um útero que serviu para te trazer ao mundo. Quando eu disse isso, ele engoliu seco e eu terminei dizendo: se você e eu amamos a nossa mãe com um amor que nós não podemos explicar, será que Jesus não teria pela mãe dele o mesmo amor? Então, meus amigos, eu entendo o ódio que os protestantes têm por Maria, mãe de Jesus. Primeiro, é consequência de falta de instrução. Eles foram mal formados, foram mal criados. Segundo, é sim uma questão espiritual. Uma questão espiritual que separa aqueles que são descendentes da mulher, a mulher que esmagará a cabeça da serpente, e outros que fazem parte do grupo dos inimigos da mulher. Com toda a sinceridade do meu coração, eu vejo nitidamente. Por exemplo, quando eu estava doente, afastado do ministério a meu pedido para tratar da minha saúde, ninguém me ligava perguntando se eu precisava de alguma coisa, de algum remédio, alguma consulta. Talvez pelo medo de eu dizer que sim. Mas quando ficaram sabendo que eu voltei para a Santa Igreja Católica, eu tive de desligar o celular, pois foi um alvoroço. Eu recebi ligações de pessoas que eu nem lembrava mais quem eram. Ou seja, o amor não é capaz de unir os protestantes, mas eles conseguem se unir no ódio. Eles vivem durante a vida toda em igrejas separadas, briga aqui, abre lá, aí o outro pastor que abriu lá, já briga lá, já abre outra, e de repente de uma igreja já saíram 7, 8 igrejas. Mas numa coisa eles são unidos, quando é para falar mal da Igreja Católica. Ou seja, se o ódio, a raiva, o furor já é por si só injustificável para um cristão, imagine que ele tenha esse ódio pela mãe de quem eles chamam de Senhor. Quando falamos que Maria é mãe de Deus, eles ficam espumando de raiva, dizendo que como ela pode ser mãe de Deus se foi Deus quem criou ela. É muito difícil que alguém compreenda essas verdades sem que o Espírito Santo revele. Veja bem, Jesus é Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E ao mesmo tempo homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Essas duas naturezas de Jesus, humana e divina, são inseparáveis. Então, quem ela levava no ventre era homem e Deus ao mesmo tempo. Nesse caso,
Como ela não seria mãe de Deus? E outra coisa, chamar Maria de mãe de Deus é mais uma forma de confirmar a identidade divina de Jesus. Mas, infelizmente, eles são completamente cegos para essas realidades. Outra coisa, quando falamos que Maria é medianeira de todas as graças, aí então eles quase desmaiam de raiva, dizendo que Jesus é o único mediador. E nós não estamos dizendo que não. Mas veja bem, não existe maior graça de Deus do que o seu Filho Jesus. A Bíblia diz que dele nós recebemos graça sobre graça. Se todas as graças de Deus chegam até nós através de Jesus, é preciso admitir que o sim de Maria ao anjo Gabriel foi a porta de entrada de todas as graças. Entende? Se Jesus é a maior graça possível e ele veio através de Maria, seria errado dizer que foi ela quem mediou essa graça entre Deus e nós? O ventre dela foi o primeiro lugar habitado pela graça de Deus. E o próprio anjo diz que ela mesma era plena de graça, era toda agraciada, era muito favorecida. Então, para encerrar, Maria é Nossa Senhora porque Jesus é o nosso Senhor. Maria é rainha porque Jesus é rei. E é a Bíblia, e não nós católicos, que diz que todas as gerações chamariam Maria de bem-aventurada. Então, se lhe falta coragem de chamá-la de bem-aventurada, lhe falta coragem para cumprir o que a palavra de Deus ensina. Que com essa reflexão eu desejo a você um dia abençoado, no nome de Jesus.